Fazendo meu devocional aqui hoje, eu vim compartilhar um pouco com vocês do que eu li aqui hoje. É a respeito do livro de Gálatas, principalmente Gálatas 1:6, que Paulo falando para os Gálatas que admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro, não existe outro evangelho. O que estava acontecendo lá na igreja de Gálatas? Entrou um judaizante na igreja e estava querendo falar para eles que a salvação é pela fé. Eles nunca negaram que a salvação é pela fé também. Mas a questão é que queria acrescentar coisa ao evangelho, que tinha que olhar para a lei, tinha que olhar para a circuncisão. Ou seja, era a fé mais alguma coisa. E qualquer coisa que se diz que é o evangelho, mas coloca a fé mais alguma coisa, não é evangelho. Porque o evangelho se reduz a passagem de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o evangelho é somente pela fé em Cristo. Ou seja, a gente só somos salvos pela fé na obra de Cristo na cruz. Ele morreu em nosso lugar. E se você crê e coloca essa confiança nele, nós somos salvos. É óbvio que tem a questão da santificação, mas isso é reflexo de uma pessoa salva. Não é, eu não vivo uma vida de santificação fazendo as coisas para Deus para mim ser salvo. Na verdade é porque eu fui salvo. Porque o que me salva é a fé. Agora, a minha fé tem que ser acompanhada por obras, né? Porque também entra naquela questão de Tiago falando que a fé sem obras é morta. Mas eu nunca quis dizer que são as obras que salvam. A mesma coisa que estava acontecendo na igreja de Gálatas, que tudo que se coloca fé em Jesus, mais alguma coisa, não é evangelho. Porque o evangelho nós somos salvos somente pela fé na obra de Cristo Jesus. Então analisa o evangelho aí que você está ouvindo, ou se é que é evangelho, né? Porque evangelho, salvação mais obras, não existe. Não é bíblico, não é evangelho.